Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Queremos agradecer a presença de todos. E vamos aqui, antes de iniciar nossos estudos, fazer uma prece a Jesus, pedindo inspiração e envolvimento dele e dos amigos espirituais. Amado Mestre Jesus, esteja conosco nesse instante, nos envolvendo o coração, nos dando lucidez, nos fazendo compreender suas mensagens, suas lições, que o seu amor toque os nossos corações, que sejamos mais humildes, mais misericordiosos, mais compassivos. Proteger nossos lares, abençoe todas as pessoas com quem convivemos, encarnados e desencarnados. Que a sua paz permaneça entre nós, nesse instante, sempre. Que assim seja. Nós estamos hoje na lição 48 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E a lição 48 se intitula O Proveito Comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros de Jesus, reunidos em casa de Pedro, comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, eles estavam falando, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do mestre. Então, eles estão dizendo aqui, né, comentando ali com Jesus, os companheiros, né, os discípulos, os amigos, ali na casa de Simão Pedro, que muitas pessoas, vendo as pregações de Jesus, estão se aproveitando para ganhar dinheiro, né? Então, o vendedor de vinho aproveita o ajuntamento para vender vinho. O outro, né, carroceiros, eles, né, naquela época, era carroça, né? Então, eles faziam a propaganda do Reino Celeste para as pessoas, não com o objetivo deles se tornarem melhor, mas para as pessoas virem e eles poderem alugar as carroças para as pessoas doentes que estavam interessadas na assistência de Jesus, né? Então, ali onde Jesus pregava, havia muita gente de fora e muita gente estava ganhando dinheiro com isso. E é isso que os discípulos estavam dizendo a Jesus: nossa, como é difícil, Senhor. Né? Quantas pessoas explorando, né, os outros, baseados nas suas pregações, né? Então, todos estavam assim, inquietos, desalentados com isso. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Então, Jesus vai contar um conto, né? Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. Então, Jesus começa a contar uma história de um filósofo que tinha um discípulo, né,
que nunca se conformava com a incompreensão das pessoas a respeito dos ensinamentos que o filósofo e ele estavam dando, né? Ele ficava com raiva, né, contra os maus, contra os ingratos, contra os hipócritas, e que abusavam dos ensinamentos. Não sabiam aproveitar os ensinamentos, né? Então, o filósofo, né, o mestre, ouvia-o e guardava silêncio. Até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Então, o mestre ouvia aquelas reclamações do discípulo em relação aos outros, né? E não falava nada. O filósofo, né? Isso Jesus contando a história. Aí, numa manhã linda, depois de uma chuva rápida, né? Ele chamou o discípulo para dar um passeio até um campo próximo. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano. E o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste, e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência. Porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. É o primeiro exemplo que o filósofo dá para o discípulo, né? Estavam andando depois de uma chuva e viram um pântano. E aí ele fala, olha, o charco aqui, né, o pântano, recolhe a chuva e faz um caldo imundo, fica aquele barro, aquele, né? Mas existem batráquios, né, existem sapos que se beneficiarão com segurança e eficiência. E se não chovesse, provavelmente essas águas se transformariam num veneno mortal, porque se não tivesse chuva, aquelas águas ali iam apodrecendo, né? Iam ficar venenosas, iam ficar piores. E ali, pelo menos, eles estavam, aquela água, aquele pântano, aquele charco, estava servindo para os sapos, né? Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, o que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez, teremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Então, eles estavam andando, mas saíram, né, deixaram aqueles pântano ali, começaram a andar e viram poços de enxurrada, né, em terra dura. Então, aqueles poços da água empoçada, né, naquela terra dura, a água ficou empoçada, aquela lama também, né. E aí o filósofo falou, né, para o discípulo: a fonte de jorrada do firmamento é agora lama. Entretanto, o que seria desse chão estéril se não fosse a água divina, né? Amanhã, nessa mesma lama, talvez veremos perfumada a floração de lírios, né? Então, aquela poça d'água molhando a terra, pode ser que ali algum lírio brote, né? Alguns lírios brotem, né? Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, o que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes.
Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Então, eles encontraram, andando mais um pouco, algumas árvores nuas, aquelas árvores que perdem as folhas na época da seca, né? Ou na época do inverno, né? Então, elas estavam... E aí, a água estava ali, parece que aparentemente sem maior propósito. Mas aí o filósofo falou, né? O que aconteceria a essas árvores, né? Se a dádiva do alto não as beneficiasse? Talvez elas morreriam. Quer dizer, elas perdem a folha, mas também, se passar muito tempo sem água nenhuma, elas poderiam até ressecar a raiz, né, e morrer. Mas com a chuva, embora elas estejam sem folha nenhuma naquele momento, em poucas semanas irão se cobrir de ramos fartos, né, e poderão servir de lares aos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. Então, eles encontraram alguns pessegueiros com a flor, com as flores, né? E emitindo flor. Então, aquilo ali era depois do inverno, naturalmente, né? Quando eles começam a brotar, e aí começam a emitir flor. E ali guardavam as gotas do céu com tanta beleza que as gotas pareciam um diamante orvalhado ali, naquelas flores de pêssego, né? Do pessegueiro. Então, o mestre, indicando-as, disse: aqui as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza, em excelentes frutos para o banquete da vida. Então, aqui as gotas ficaram limpinhas, né? Puras ali. E logo aquelas flores se transformarão em frutos, beleza, e servirão, né, para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, o filósofo falou ao discípulo, espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mau. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio. E os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Então ele falou, né? O homem recebe o manancial celeste, aí já está falando, agora, né? O filósofo falando das verdades celestes e falando, né, que o discípulo dele estava reclamando que as pessoas não estavam aproveitando direito, estavam explorando, né? Então, ali, cada um recebe no plano em que se encontra, nas condições mentais, espirituais em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. Então, às vezes, aquele comerciante, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que, às vezes, no caso ali, né, o filósofo está pregando as verdades, encontra hipócritas, encontra pessoas más e tudo mais, mas só de ouvir aquelas verdades, às vezes ele vai se tornar menos cruel, né? O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado, o sofredor, encontra alívio. E os bons se engrandecem, né? Então, ele fala, se você, o filósofo falou para o discípulo, se você possui raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor que ajuda sempre. Igual a chuva, né? De acordo com a posição e a necessidade de cada um. Distribui com todos os que te cercam os bens do céu,
que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Então, distribui isso com todos, independente de quem quer que seja, né? E o céu te abrirá acesso a tesouros sem fim. O filósofo falou para o discípulo. E aí Jesus terminou a história. Terminada, que foi a narrativa, Jesus calou-se. Não precisava dizer mais nada, né? Porque era exatamente isso que eles estavam fazendo, criticando os outros que não sabiam aproveitar, mas cada um está numa condição, né? Se a gente consegue aproveitar alguma coisa, vamos espalhar isso, independente se alguém vai aproveitar ou não, né? Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Então, Jesus, através desses ensinos, nos mostra sermos tolerantes, nós somos muito críticos, né? Porque as pessoas não pensam, as pessoas não valorizam. Cada um vai receber da maneira que puder. E quem sabe, né? Essas pessoas não estão fazendo alguma coisa. Vi uma vez uma pessoa dizendo, né? Falando mal de uma pessoa religiosa. Porque fulana, né? Ela vai estar na igreja, mas ela não faz isso, não faz aquilo e tudo mais e tal. Aí a pessoa que estava ouvindo falou assim, tá bom, ela realmente, né, ela tem muitos erros, mas se ela não fosse na igreja, talvez ela tivesse pior ainda, né? Então não podemos ser duros com o outro. Nós temos que aproveitar da medida que a gente conseguir, né, na nossa transformação pessoal, na nossa transformação íntima, mas sem ficarmos criticando os outros, apontando o dedo, né? Cada um vai receber da maneira que puder, igual a chuva, né? Uns recebem na lama, outros recebem na flor, né? Então, essa é a mensagem de hoje para a nossa reflexão da noite, né? Então, vamos encerrar com uma prece, mas queremos agradecer a presença de todos, pedir a Deus que abençoe, né, nosso fim de semana, né? Às vezes tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem em outro momento, às vezes durante o dia, então, que abençoe nosso dia, nossa noite, nossa tarde, nossa semana, nossa vida, né? E vamos agradecer, então, a Deus, nosso Pai, por esses momentos de reflexão, por essa mensagem que o Espírito Neio Lúcio nos trouxe, onde Jesus conta essa história tão bonita, tão significativa, que possamos ser menos críticos, censurar menos os outros e espalhar mais amor e compreensão para os nossos semelhantes. Obrigado, Jesus, pela vida, obrigado pelos seus ensinamentos, pela sua presença em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a nos renovarmos, a perdoarmos, a sermos misericordiosos, indulgentes em relação aos nossos semelhantes. Que o Senhor nos abençoe, abençoe toda a terra, derrame o seu amor, as suas bênçãos, que os Espíritos misericordiosos, Senhor, seus mensageiros possam nos visitar, possam estar conosco, nos auxiliando a sermos melhores. Muito obrigado por tudo e ser conosco nesse instante e para sempre, Senhor. Que assim seja.